Jovens do sexto ano, espero aí que vocês estejam atentos à nossa videoaula, que o assunto de hoje é a continuação da aula passada, né? Então, nós vamos falar hoje de frações equivalentes. E você tem que entender que fração equivalente nada mais é do que aquelas frações que representam a mesma porção do inteiro, né? Então, essas frações equivalentes elas vão representar sempre a mesma porção do inteiro. Então, nós temos aí um exemplo aí de uma pizza, né? Então, ó, imagine que essa pizza aqui foi cortada em 4 pedaços. Desses 4 pedaços foram pegos 2. Então, aí você tem 2 quartos dos 4 pedaços que foram cortados, 2 deles foram pegos, né? E comidos. Então, você tem aí 2 quartos. Já essa pizza ela foi dividida em 2 partes apenas, e das 2 foi comida uma. Essa outra foi dividida em 8 pedaços, e dos 8 pedaços foram comidos 4. Então, veja que o que está sendo comido aí é a metade. Não importa, né, como essas frações estão sendo divididas, mas elas representam sempre a mesma porção, né? Então, 2 quartos, 1 meio e 4 oitavos, elas representam a mesma porção do inteiro. Consequentemente, elas são frações equivalentes, ok? Então, ó, metade, metade e metade. Então, fração equivalente. A outra coisa que nós também dissemos que eu falar era a respeito dos números mistos, né? Então, número misto é um número que apresenta uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, imagine a seguinte situação. Eu tinha um bolo, dividi ele em 16 pedaços e comecei a distribuir para os convidados. Ao terminar, ainda faltou uma pessoa para comer um pedaço do bolo. Então, eu tinha outro bolo, também dividi ele em 16 pedaços, e como só era uma pessoa, então eu dei só um dos 16 pedaços que tinha. Então, foi um bolo todo e um dos 16 pedaços que sobraram. Então, eu teria aí a fração 1 inteiro e 1/16 avos desse bolo, né? Então, veja que eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, por isso que ele é chamado de número misto, parte inteira e parte fracionária. Olha só, nesse número misto aí, 2 inteiros e 6 décimos, né? Então, você tem aí esse número 2 aí, ó, que é a parte inteira. Então, 2 vai representar a parte inteira. Já o outro aí, né, os 6 décimos, é a parte fracionária. Então, essa parte fracionária, essa que está piscando aí, é a parte fracionária. Então, 2 inteiros e 6 décimos. 2 é a parte inteira e 6 décimos é a parte fracionária. Então, nós podemos entender aí que esses números mistos, eles podem, né, vir a se tornar de novo uma fração. E essa fração que vai ser gerada desse número misto, elas são frações impróprias, né? Então, todo número misto ele pode ser transformado em fração. E essas frações que vão gerar são frações impróprias. Como assim, professor? Olha só, entenda a situação agora. Esse 2 aí, ele é
a parte inteira. Então, é como na situação lá do bolo. Veja que o denominador aqui, ó, é 10. Então, é como se eu pegasse um bolo e dividisse ele em 10 partes, né? Só que não foi só um bolo, foi 2 bolos inteiros distribuídos. E ainda 6 décimos do outro bolo. Então, ó, esse 2 aí, eu posso fragmentar ele em 2 frações de denominador 10, que é 10 décimos e 10 décimos. Eu peguei um bolo, dividi ele em 10 partes e distribuí todas as 10. Peguei outro bolo, dividi em 10 partes e distribuí todas as 10. E ainda peguei outro bolo, dividi em 10, só que eu distribuí agora só 6, né? Então, 6 de 10. Então, você vai entender aí que eu tenho uma adição. E na adição de fração, você vai aprender na próxima aula, né? Que nós vamos aí fragmentar aí, talvez em adição e subtração e depois multiplicação e divisão de fração. Então, quando esses denominadores aqui, ó, são iguais, você pode adicionar somente os numeradores e conservar esse denominador. Então, 10 mais 10, 20, mais 6, 26. Então, eu tenho 26 décimos, né? Então, essa é a fração que gerou aquele número misto. Então, como é que eu faço para escrever um número misto em fração imprópria? O processo é esse. Ou tem um outro ainda mais simples, né, que a gente vai ver agora como é que eu escrevo, né? Ó, o processo consiste no seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é pegar a parte inteira e multiplicar pelo denominador. Então, pegue aí o denominador aí, ó, e multiplique aí pela parte inteira. Ora, quanto é 2 vezes 10? 2 vezes 10 é 20. Depois que você obtém esse resultado, você vai para a próxima parte. Que a próxima parte é pegar o resultado e somar com o numerador. Ora, 2 vezes 10 é 20 e 20 mais 6, 26. Perfeito. Então, eu tenho aí 26 décimos, que é a fração imprópria. Professor, e se eu quiser transformar a fração imprópria em número misto? Existem também 2 maneiras. A primeira maneira é você pegar esse 26 menos 10. 26 menos 10 dá 16. Então, eu já teria uma fração 10 décimos. Esse 16 é maior do que 10, então daria para me subtrair de novo. 16 menos 10, 6. Então, daria outra fração de 10 décimos. Ora, 10 dividido por 10 é 1. 10 dividido por 10 é 1. 1 mais 1, 2. Então, esse 2 aí seria a parte inteira, 2. E o 6 não dá para tirar mais 10, então ficaria 6 décimos. Então, 2 inteiro e 6 décimos. Tem outra maneira, professor? Tem. Basta você pegar o numerador e dividir pelo denominador. 26 dividido por 10 vai dar 2. 2, esse resultado 2, é a parte inteira. Ora, 2 vezes 10 é 20. Para 26 está faltando 6. O resto da divisão é o numerador. E o denominador é o mesmo. Então, o denominador não se altera. O denominador sempre é o mesmo. Ok? Então, essa é a maneira. Se você quiser transformar um número misto em fração imprópria, você pega a parte inteira, multiplica pelo denominador e soma com o numerador. Se você quiser fazer a transformação da fração imprópria para o número misto, você pega o numerador e divide pelo denominador. A parte inteira é o quociente, o resto da divisão é o numerador e o denominador é o mesmo, ok? Então,
Não esqueça, o denominador é o mesmo. Então, não muda. O que é do número misto é o mesmo da fração imprópria. Então, também dissemos que ia falar de simplificação de fração, né? E aí vem um questionamento. Se você tivesse uma multidão e pegasse essa multidão e dividisse ela em 8 partes, e das 8 pegasse 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dividir em 8 partes. Dessas 8 partes, eu vou pegar 2. 1, 2. Então, eu peguei 2. Então, das 8, eu peguei 2. Que fração seria essa? 2 oitavos. Então, essa é a primeira fração. É mais fácil pegar essa fração ou fazer a seguinte coisa. Pegar a mesma multidão e dividir ela em 4 partes. E das 4 partes, pegar apenas uma. 1, 2, 3, 4. Dessas 4, eu vou pegar apenas uma. Então, eu teria a fração 1 quarto. É mais fácil ter 2 oitavos ou ter 1 quarto. Como 1 quarto os números são menores, então eu digo que ela é mais simples do que a outra. Mas elas são frações equivalentes. 2 oitavos é a mesma coisa que 1 quarto. Então, na parte da simplificação, você vai ter frações equivalentes, só que com números menores. E como é que você vai obter esses números menores? Vamos entender. Para você obter esses números menores, você vai pegar a sua fração, que tem números grandes, e vai procurar números que dividam os dois ao mesmo tempo, tanto o numerador quanto o denominador. Veja que eles são números pares, né? Então, os dois dá para dividir por 2, por exemplo. Se eu pegar 16 dividido por 2 dá 8, 24 dividido por 2 dá 12. Então, eu teria a fração 8 dozeavos. Mas, professor, se eu não quisesse ter dividido por 2 e dividido por outro número, sem problema. Então, imagine a mesma fração, só que ao invés de dividir por 2, você queria dividir, por exemplo, por 4. Sem problema, contanto que o número de cima seja igual ao número de baixo. Não pode ser diferente, tem que ser o mesmo número. O número que você divide em cima tem que ser o mesmo número que você divide embaixo. Veja que a fração era 16/24, passou a ser 8 dozeavos. É mais simples. Então, se eu dividir por 4, 16 dividido por 4 dá 4, 24 dividido por 4 dá 6. Veja que essa fração ainda é mais simples ainda. Por quê? Porque os números são menor e melhor de você entender aquela fração, certo? Então, fração simplificada é uma fração que você vai obter, uma fração equivalente, cujos números são menores. Então, olha só, vamos pegar essa mesma fração, 4 sextos, e dividir ela ainda por 2, porque ainda dá para simplificar. Eu vou obter a fração 2 terços. 2 terços, eu não consigo mais ter números menores, porque o 2 e o 3 não dá mais para simplificar. Não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, eu digo que eu cheguei a uma fração irredutível, uma fração que não pode mais ser reduzida, que não pode mais ser simplificada, certo? Então, fração irredutíveis são frações que não podem ser mais simplificadas. Exemplo outro aí, se eu tenho a fração 7/15, essa fração 7/15 é uma fração que eu não tenho nenhum número que divida as duas ao mesmo tempo. Então, ela já está na forma irredutível,
certo? Então, tanto a fração 2/3 como 7/15 são frações irredutíveis, fração que não pode ser mais simplificada, ok? Então, nossa aula de hoje era a respeito disso. Então, fração equivalente que tem a mesma porção do inteiro. Fração que tem número misto, todo número misto pode ser transformado em uma fração imprópria. E toda fração imprópria pode ser transformada em número misto, né? Para transformar um número misto em fração imprópria, parte inteira vezes o denominador mais o numerador. E o denominador continua sendo o mesmo. Já da fração imprópria para um número misto, você divide o numerador pelo denominador, o quociente é a parte inteira, o resto é o numerador e o denominador é o mesmo. Simplificar uma fração é reduzir os números, dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Não pode ser diferente. E ao dividir na forma máxima, que não dá mais para dividir de jeito nenhum, eu encontrei a forma irredutível, né? Forma irredutível é aquela que não pode mais ser simplificada. Na próxima aula, nós vamos já entrar nas operações. Vocês vão aprender, né, ou rever novamente, a adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Provavelmente, vamos fragmentar, né, ou fracionar, já que estamos falando de fração, nas operações. Primeiro vamos ver adição e subtração, depois multiplicação e divisão. Aos alunos que ainda estão me devendo atividades, por favor, até quarta-feira para fechar a ficha. Quarta-feira eu já quero enviar a terceira nota aí para aqueles o grupo, né? Então, você que está devendo alguma atividade, tem até quarta-feira. Lembrando que esses que não me entregaram na semana passada já vão ter uma nota mais baixa, né? Então, até quarta-feira espera a nossa tarefa xerocada e valeu!